E essa discussão sobre radicalização ideológica, violência política e projetos revolucionários nos leva a uma Espanha profundamente dividida, onde o confronto entre diferentes visões de país ultrapassou os limites da política e terminou em uma das guerras civis mais violentas da história europeia. Em julho de 1936, depois de anos de instabilidade, violência e crescente perseguição religiosa, um levante militar deu início a um conflito que duraria quase 3 anos. De um lado, forças nacionalistas, conservadoras e católicas. Do outro, uma coalizão que reunia socialistas, comunistas e anarquistas num confronto que rapidamente atrairia também a participação das grandes potências ideológicas daquele período. Mais do que uma disputa pelo controle do governo, a Guerra Civil Espanhola se transformaria em uma batalha pela própria identidade da Espanha e deixaria um dos grandes alertas do século XX sobre aquilo que acontece quando adversários políticos deixam de reconhecer qualquer possibilidade de convivência. A narração é de Augusto Nunes. Em 18 de julho de 1936, a Espanha mergulhou numa guerra civil que duraria quase 3 anos, deixaria mais de 500 mil de mortos e seria eternizada como um dos conflitos mais profundamente ideológicos do século XX. A Espanha teve de escolher entre 2 símbolos conflitantes e opostos: a cruz e a foice. A Segunda República, proclamada em 1931, prometera democracia e modernidade. O que entregou foi uma radicalização crescente e o enfraquecimento das instituições, além de um confronto político brutal. A Igreja Católica foi um dos alvos principais. Templos foram incendiados. Conventos foram saqueados, padres e freiras foram assassinados. Para milhões de católicos espanhóis, não se tratava apenas de mais uma disputa política. Era um ataque à própria alma da Espanha, à sua fé, à sua história e à sua identidade. Em fevereiro de 1936, depois da vitória da Aliança Popular, uma aliança de esquerda, a violência explodiu nas ruas. Assassinatos, confrontos armados e greves tornaram-se parte da rotina. Na noite de 13 de julho, um crime chocou o país. José Calvo Sotelo, principal líder da oposição conservadora e monarquista, foi arrancado de casa por forças de segurança e militantes socialistas. Horas depois, seu corpo foi encontrado crivado de balas. 4 dias depois, o levante militar começou. Unidades do exército, aquarteladas no Marrocos espanhol, se rebelaram contra o governo republicano. O movimento se espalhou rapidamente. Os militares esperavam uma vitória rápida. Não foi o que aconteceu. A Espanha se partiu ao meio. De um lado, os nacionalistas reuniam militares monarquistas, conservadores, tradicionalistas, falangistas e a grande maioria dos católicos. Francisco Franco logo se tornaria o líder incontestável dessa frente. Do outro lado, estavam as forças republicanas, uma coalizão instável de republicanos, socialistas, comunistas e anarquistas. Nas zonas controladas pelos revolucionários, a fúria anticlerical atingiu níveis apocalípticos. Milhares de sacerdotes, religiosos e leigos foram assassinados. Igrejas foram reduzidas a cinzas. Imagens sagradas foram profanadas. Era o terror vermelho em estado puro.
Para os católicos e conservadores, não se tratava apenas de defender um governo. Eles lutavam pela sobrevivência da própria civilização cristã. O conflito logo ultrapassou as fronteiras espanholas. Hitler e Mussolini abasteceram os nacionalistas com tanques, aviões e tropas. Stalin mandou armas, assessores e pregadores comunistas para o lado republicano. Milhares de voluntários estrangeiros se juntaram nas brigadas internacionais. O conflito na Espanha foi um ensaio geral para a grande guerra ideológica que estava por vir. Em abril de 1939, os nacionalistas venceram. Francisco Franco assumiu o poder e estabeleceu um regime autoritário que duraria até sua morte em 1975. A memória dessa guerra ainda causa disputas ferozes. Durante décadas, tentou-se reduzir o tempo do horror a uma disputa entre democracia republicana e fascismo. A realidade é muito mais complexa. A Espanha de 1936 já sangrava por causa da radicalização política, da violência descontrolada e da impossibilidade de um convívio dos contrários. Os conservadores e católicos lutaram contra o risco real de uma revolução comunista. A Guerra Civil Espanhola reitera uma verdade incômoda. Quando uma sociedade abandona seus fundamentos morais, religiosos e culturais em nome de utopias radicais, o preço costuma ser pago com sangue. Defender a tradição, a ordem e a fé não é atraso. É, muitas vezes, a última linha de resistência contra a barbárie. Deixa eu jogar para o Bernardo, porque essa colcha de retalhos hoje, Bernardo, vamos puxar a sardinha para o nosso programa? Só a gente para fazer essa colcha de retalhos? Olha, Ana, a gente está conectando de novo aqui com os Romanov, com Cuba, com o Rubio, né? Tudo faz sentido dentro do que nós estamos dizendo, né? Porque normalmente a narrativa que você vai encontrar por aí sobre a Guerra Civil Espanhola é de que estava tudo muito bem, e aí veio o Franco e fez um golpe fascista na Espanha, porque ele era um homem muito opressor, contra a democracia, mas isso é absolutamente falso e não condiz com os fatos, né? Ou seja, a guerra foi, vamos dizer, o resultado em curso de um Estado que estava sendo corroído por dentro. Então aquela Segunda República ali dos anos 30, começo dos anos 30, ela não foi uma democracia liberal, estável, como algumas pessoas pensam, né? Inclusive, ela já promovia uma destruição sistemática das tradições espanholas, principalmente religiosas. Você tinha leis anticlericais, mais ou menos daqueles moldes da Revolução Francesa, confisco de bens de igreja. Então, existia um combate religioso, como é típico de todas as revoluções, né? Inclusive, nessa mesma época, queimaram-se igrejas. Você tem diversos mártires, inclusive, que o Papa Francisco e, se não me engano, até o Papa Leão agora, canonizou desta época, que morreram por ódio à fé. Freiras, padres assassinados, né? Simplesmente uma coisa horrível. E aí, em fevereiro daquele 1936, se não me falha a memória, a famosa Frente Popular chegou, né? Que era uma mistura de socialista, anarquista e comunista, todo mundo junto, acelerando tudo e criando um caos nacional e realmente mortes. Foi um negócio simplesmente terrível, como tudo aquilo que o espanhol faz é sempre muito intenso, né? Nós vimos, inclusive, nas Olimpíadas, na Copa do Mundo agora, né? Então, houve ocupação de terra, greves revolucionárias terríveis naquele período, e assassinatos políticos públicos, e até mesmo os famosos justiçamentos. Então, o assassinato do famoso Sotelo, lá em 1936, foi talvez o grande estupim que tenha começado tudo, mas nós estamos falando sempre de um processo revolucionário que tenta destruir o passado, subvertendo sempre os valores fundamentais que estruturam a nação, que no caso da Espanha é a religião, né? Não tem mais para essa colcha de retalho, ainda tem Venezuela, Nicarágua. A gente vai entregar uma colcha linda para vocês, papel e caneta na mão. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste?
Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.